Fala, meus companheiros! Então estamos aqui de novo para mais uma aula do nosso mini curso de PHP básico para iniciante. Nessa aula de hoje vamos aprender a usar as condicionais, que foi citado na aula passada. Inclusive nessa aula vamos usar um exemplo bem parecido com o da aula passada. E me acompanha aí, sem enrolação, bora pro código! Então aqui no nosso VS Code, como todos já estão carecas de saber, para iniciar nosso código em PHP, vamos colocar sinal menor que, interrogação, PHP, para dizer para o nosso computador que é um código em PHP, e vamos começar a definir nossas variáveis. Para esse código vamos colocar duas variáveis, uma de idade igual a, vamos começar com 18, ponto vírgula, e vamos definir mais uma variável. Pode ser número de pessoas, vamos colocar pessoas igual a 2. Muito bem. Vamos pensar agora o seguinte, vamos manter o nosso lugar da aula passada, que era quando uma pessoa chegava num lugar, tinha que falar a idade, o segurança falava se ela podia ou não entrar, e agora vamos fazer funcionar esse sistema de entra ou não entra. Então, a nossa pessoa tem 18 anos e vão ser duas pessoas. Então, vamos começar a escrever o nosso código, abrindo um echo e as aspas duplas. O segurança vai dizer para as pessoas: você só pode entrar se tiver a partir de 18 anos. Eu vou dar um enter aqui, colocar ou, vou fechar e vou abrir outro echo para não ficar muito pro lado, muito apertado a linha inteira assim. Então vou abrir outro echo embaixo continuando essa frase. Aspas duplas, ou, dá um espaço, a partir de 16 anos acompanhado. Ou seja, a pessoa pode entrar se ela tiver 18 sozinha, ou a partir de 16, mas apenas se tiver acompanhada de outra pessoa. No caso, outra pessoa de maior, né? Então, vejam que aqui a gente não deu a quebra de linha. Quando a gente for rodar esse código, vamos rodar ele aqui, ele ficou tudo compridão na mesma linha assim. Entendeu? Se a gente colocar a nossa quebra de linha, colocar a barra invertida N, ele vai dar a quebra. Quebrou, jogou para baixo. Mas não é o caso, eu até quero deixar tudo seguidão assim, acho que vai ficar legal. Bom, vamos fechar o nosso terminal e vamos seguir para o nosso código. E aqui que vem a parte importante, a parte do e se. Então vamos começar a escrever aqui. Se, em inglês, é if. Na programação também, o se vai ser if. Se a idade da pessoa, da nossa pessoa ali, for maior ou igual a 18, ou seja, se a nossa pessoa tiver 18 ou for mais velha que isso, vamos abrir chaves, abrir chaves fora do parênteses. Ali a gente colocou a nossa condição. Agora a gente vai colocar o que vai acontecer se essa condição for correta. O nosso computador, o nosso segurança, vai falar: echo, abre aspas duplas, você tem a nossa variável anos, ponto. Pode entrar sozinho. Vai dizer que a pessoa não precisa de ninguém, não precisa de um acompanhante. Ela é totalmente autônoma, pode entrar, já se vira, já paga suas contas, ó, liberada. E agora vamos colocar uma outra condição. Caso esse if inicial seja falso, daí o nosso programa não vai ler aquilo ali, porque aquela afirmação não é verdadeira, e vai seguir para uma outra alternativa. Essa outra alternativa a gente escreve com else if. Vai ser a nossa se não. Vamos colocar a condição, mas no caso esse else if está como uma outra alternativa, porque nós vamos ter 3 alternativas. Então vai ser um se não esse se, e se não esses 2 se. Então, seguindo aqui no código, vamos falar aqui, idade maior
ou igual a 16. E o nosso E a gente vai dizer com 2E comercial. Então vai ser E. Número de pessoas, ou pessoas. Cadê o cifrão? Aqui. Pessoas for maior que 1. Veja que a nossa condição mudou um pouquinho agora. A gente tem a primeira condição aqui do idade. Se a nossa idade for maior que 16 e o número de pessoas maior que 1. Ou seja, a nossa pessoa ali é mais velha que 16 anos e está acompanhada. Essa é a nossa segunda condição. Vamos abrir chaves e dar um Enter. Vamos colocar agora o que vai acontecer caso essa condição seja rodada. Vamos dar um eco, aspas duplas. Você tem tantos anos e está acompanhado. Acompanhado ou acompanhada, né? Vamos ser coerentes. Então, pode entrar. Fechar com vírgula, ponto, a linha. Nunca se esqueçam disso, é muito importante. Essa foi a nossa condição. Então, se a pessoa for mais velha que 16 anos e tiver um acompanhante, ela poderá entrar. Acompanhante maior de 18, né? Porque a gente tá falando de um barzinho. Então, vamos se ligar nisso aí. Vamos para a nossa terceira condição. A nossa terceira condição vai ser escrita como else. Se a gente tivesse mais condições entre meios, seria escrito mais else if, else if, else if. Mas como não temos, vamos colocar só o else como nossa última condição. É como se fosse um senão de tudo que aconteceu anteriormente, nada aconteceu ali, sobrou só esse else no final. Então, seguindo esse else, abrimos chaves. Abrimos chaves, damos um Enter, abrimos um chaves porque não tem mais condição, não tem mais, foi o resto do resto. Então, não precisa colocar uma condição ali. Então, vamos seguir com o echo. Caso nada de cima tenha rodado, o nosso segurança vai falar: você só tem idade anos. Ponto. Não pode entrar. Ponto. Para ser bem curto e grosso. E vamos fechar com ponto e vírgula. Vamos rodar esse código agora para ver como que ficou toda essa nossa conversa. Então, vejam aqui, ele colocou: você só pode entrar se tiver a partir de 18 anos ou a partir de 16 anos acompanhado. Como a nossa variável pré-definida foi já 18, a nossa pessoa tem mais de 18 anos. Então, pode entrar sozinho. Caso não for 18, for menor de 18, for 16, que é a nossa outra condição, vamos redebugar para ver. Você tem 16 anos e está acompanhado, porque a nossa variável aqui tem duas pessoas. Então, pode entrar. Tá, agora ele tem 16, mas está sozinho. Só tem uma pessoa. Vamos ver o que vai acontecer. Você só pode entrar se tiver a partir de 18 anos ou a partir... Foi o que nosso segurança falou. Não pode entrar. Ponto. Curto e grosso. E agora, se for uma pessoa, mas for uma criança muito atrevida lá com seus plenos 12 anos, quer entrar. Vamos debugar. Não pode entrar também. Você só tem anos. Não pode entrar. Aqui ele não está dando espaçamento porque não tem. Vamos dar um /92N em todos aqui para ele dar a quebra de linha. Principalmente nesse aqui, né? Ali que eu não queria dar, vamos dar aqui a quebra de linha. Para ficar melhor da gente enxergar. Aí, agora já está melhor. Coloquei um porcentagem aqui, ó. Coloquei um porcentagem. Vejam como é importante estar exatamente igual a tua variável. Se não tiver, ele não vai entender que aquela é a tua variável. Agora vai correr e vai dar certo. Aqui, ó. Sumiu aquele porcentagem nada a ver do meio e tá tudo certinho. Essa foi a aula sobre condições. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima.